O comentário que mais me irrita são de pessoas que não vivem o esporte ou o futebol em si, qualquer que seja ele, e dizer coisas que não têm conhecimento, que não vive o dia a dia. E quando dá certo aí é fácil elogiar, mas quando está errado, aí que você tem que dar o verdadeiro apoio. Os maiores times que eu vi jogar na minha vida foi a Seleção Brasileira de 70. Tricampeão mundial com Pelé, Tostão, Rivelino, Jairzinho. Depois eu posso assemelhar um pouquinho a de 82, né, com Zico, Falcão, Cerezo e Sócrates. Também foi uma seleção que encantou. O Barcelona também, que ganhou tudo na época do Pepe Guardiola, com Xavi, Iniesta e o próprio Messi. E a Holanda de 74, o carrossel holandês, que naquele ano modernizou o futebol daquela época. Foi na decisão da Taça Guanabara em 1995, Botafogo e Flamengo. Eu jogava no Botafogo naquela época e o Romário no Flamengo. E a gente travava, né, um duelo de artilheiros do campeonato. Tanto é que naquele ano eu fui o artilheiro do campeonato com 27 gols, o Romário foi o vice com 26, olha só. Mas o que me deixou mais irritado naquele jogo é porque 15 minutos do primeiro tempo eu fui provocado pelos zagueiros lá do Flamengo, eu não me lembro o nome dos zagueiros agora, mas eles estavam me irritando, estavam me chutando, estavam dando botinada e o juiz não via nada, fazia vista grossa e no final acabou cuspiram na minha cara o zagueiro, e aí eu, como não tenho sangue de barato, fui revidar, né? Deu um empurrão e nesse empurrão o juizão resolveu ver esse lance e acabou, em vez de dar um amarelo para um e para outro, advertido não, já deu o vermelho para mim e para o zagueiro do Flamengo. Ou seja, quem saiu ganhando foi o Flamengo, que tirou o artilheiro do campeonato, aquele que poderia resolver o título para o Botafogo de campeão da Taça Guanabara. E eu acabei ficando 15 minutos apenas no jogo, fui embora para o vestiário, dali mesmo já peguei, tirei a mala, troquei de roupa e fui embora assistir o jogo lá em casa, e foi nesse trajeto todo aí, muito irritado e pé da vida. Foi a final de 1995, Botafogo e Santos, lá no Pacaembu, onde a gente empatou o jogo de 1-1, eu fui o autor do gol. A gente tinha vencido o primeiro jogo no Maracanã por 2-1, então só o empate era o suficiente para sermos campeões brasileiros. Tudo maravilha, é o que é, graças àquele gol no Pacaembu, graças ao título de 95, que me faz chorar até hoje. Na verdade não foi nenhuma discussão, foi uma reunião, uma lavagem de roupa suja dentro do grupo, dentro do elenco do Botafogo daquele ano de 95, onde estavam com salários atrasados, o grupo estava dividido, né? Uns pensando de um jeito, outros pensando de outra forma, uma panela daqui, outra panela daqui. O presidente da época, Carlos Augusto Montenegro, reuniu todo mundo, comissão técnica, funcionários, atletas, diretores, para que pudéssemos, dentro do vestiário ali apertado, com mais de 30, 40 pessoas, a gente discutir o futuro do Botafogo naquele ano, naquele campeonato. Então foi uma discussão muito tensa, onde todo mundo falou aquilo que pensava, que não gostava de fulano, não gostava de ciclano, que estava errado aqui, que tinha que pagar um, tinha que pagar outro. E no final, graças a Deus, daquela reunião, o time saiu fortalecido, saiu mais unido do que nunca para poder conseguir o tão sonhado título daquele ano. Então essa foi a discussão mais tensa, mas que no final todo mundo saiu satisfeito. O comentário que mais me irrita são de pessoas que não vivem, né, que não viveram o esporte ou o futebol em si, qualquer que seja ele, e dizer coisas que não têm conhecimento. Por exemplo, esse jogador é da noite, esse jogador não quer nada com nada, esse jogador é cachaceiro, esse jogador não é um profissional exemplar. Mas às vezes a gente não sabe o que está se passando com esse atleta, porque além de ser atleta, ele também é um ser humano, tem problemas como todos nós. Então às vezes quando um jogador erra, um atacante erra um gol, pega mal na bola, isso várias vezes aconteceu comigo quando eu jogava, porque eu sabia que às vezes é um escorregão, é uma bola espirrada, às vezes ela veio forte demais, acaba dominando mal, e aí você perde
a chance de fazer um gol. Mas quem vê lá de cima acha que é um perna de pau, que não sabe jogar. E quando dá certo aí é fácil elogiar, mas quando tá errado, aí que você tem que dar o verdadeiro apoio. Com certeza seria o maior atleta do século, o Pelé. Eu só tive a oportunidade de ter com ele num evento, assim, na inauguração de uma escolinha lá em Brasília, em 2010. A gente se cumprimentou, aquela coisa toda, depois ele se discursou, eu discursei, e a hora que acabou, pronto. Aí todo mundo foi para cima dele, foi bastante assediado, não teve como ter mais tempo de bater um papo com ele. Mas com certeza era meu sonho, ainda é meu sonho, né? Quem sabe, o atleta mais completo, como que ele treinou, como é que vinha a inspiração dele, saber bastidores, né, de cada jogo que ele fez com a camisa do Santos, com a da seleção brasileira. Então seria fantástico, seria uma realização assim, de um sonho, né, poder um bate-papo com o meu maior ídolo de todos os tempos, o Rei Pelé. Perguntar para um atleta assim, qual é o time que você gostaria de jogar e que nunca jogou. Eu, se me perguntasse qual o time que eu gostaria de ter jogado e que não joguei, seria o Barcelona ou o Real Madrid. E eu faria essa pergunta aí para os atletas atuais: qual o time assim, que você gostaria de jogar que ainda não jogou? Com certeza seria a Copa do Mundo de 70. Eu queria estar perto ali para poder ver aquela seleção de perto, né? Os bastidores, os treinamentos, vivido aquela emoção do tricampeonato, com aquela seleção mágica, né? Pelé, Tostão, Rivelino, Jairzinho e tantos outros. Né? Em 70 eu só estava com 2 aninhos, nasci em 69. Queria aproveitar esse momento e ter visto lá a seleção brasileira do tricampeonato. Para mim, a maior seleção de todos os tempos. É a questão do treinamento. Porque hoje o atleta jovem já quer ir para o profissional sabendo de tudo. E hoje os atletas jovens não têm a paciência, não têm a maturidade dos tempos em que eu era das divisões de base. A gente tinha treinamento específico para cabeceio, treinamento específico para chutar com a perna esquerda, perna direita, dominar no peito, antecipação, né, jogadas ensaiadas, cobranças de falta, cobranças de pênalti. Hoje os atletas jovens estão muito preocupados com a internet, com o Instagram, redes sociais, né, e não se dedica tanto nos treinamentos como deveria se dedicar. Por isso que muitos jogos se perdem e não aguentam a pressão de ter que ganhar quando chega no profissional, porque não está acostumado a esse tipo de treinamento. O Yashin, o Aranha Negra, eu gosto muito do Buffon, jogou na Itália, na Juventus. Gosto do Taffarel, sem dúvida um dos maiores goleiros da história, não só do Brasil, mas do mundo também. Gosto muito do Neuer, né, campeão mundial lá pela Alemanha, Bayern de Munique. E o Félix, que apesar de ter sido lá tricampeão mundial, pouco se fala dele, né, mas pela seleção que jogou, pelo tricampeonato, pelas defesas que ele fez em determinados jogos que eu cheguei a ver na Copa de 70, eu coloco também o Félix nesses 5 top 5 aí dos maiores goleiros que eu já vi jogar. Eu vou colocar o Beckenbauer, né? Além de ser um zagueiro clássico, técnico da época, o famoso líbero, né? Vou colocar também o Baresi, né, da Itália, também um excelente jogador. Vou colocar o Aldair, da Copa de 94, muito técnico. Vou colocar o Sérgio Ramos, nessa nova geração aí, que também, além de ser técnico, raçudo, também é artilheiro. Vou colocar também o Leandro do Flamengo. Era lateral, mas quando jogava como zagueiro também era excepcional. Gerson, Copa de 70. Didi, na Copa de 58, né? De 62 também, eu acho que jogou. Didi. Zico, né? Na Copa de 82, mesmo não ter sido campeão mundial, mas Zico também é ao concurso. Platini, vou colocar um dos meia, Platini também nessa seleção. E vou colocar também o Maradona. Não posso esquecer do Maradona como meia. O maior de todos, Pelé. Insuperável, eterno, ídolo, mito, lenda. Pelé ao concurso. Depois vem o Garrincha, também abaixo do Pelé. Copa de 62, levou nas costas sozinho, mesmo com o Pelé contundido. Levou o Brasil ao bicampeonato. Ronaldo Fenômeno. Se não fossem as lesões, teria ganhado aí umas 4, 5, 6 bolas de ouro aí, facinho.
Vou colocar o Messi nesse seleto grupo, pelo conjunto da obra, e vou colocar o Cristiano Ronaldo, né? Esses 5 aí, acho que está bem representado, esses 5 top 5 dos maiores atacantes de todos os tempos. Qual